Pessoal, boa tarde, ou quase boa noite já, né, a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo para vocês assuntos bastante interessantes aqui no Assuntos Concretos. Hoje o nosso entrevistado é o Jairo Abud, presidente da ABESC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem. E será um grande prazer, o Jairo é um importante e antigo e tradicional parceiro da Concrete Show. E será um prazer para a gente trazer um tema muito importante para a gente agora, nesse momento que a gente sabe que existem grandes desafios, mas como que as empresas de concretagem podem contribuir para aumentar a produtividade nas obras que estão aqui ocorrendo em todo o nosso país, né? Então, agradeço a todos pela audiência, pela presença. E no papo de hoje, a gente vai justamente desenvolver essa temática da busca de eficiência e produtividade, né? E para isso, eu convido o Jairo a fazer uma breve apresentação e saudar a nossa audiência. Jairo, boa tarde, bem-vindo aqui, por favor. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui discutindo um pouquinho sobre o setor de concreto e a engenharia civil no Brasil. A ABESC é uma entidade que já existe há mais de 41 anos. Ela representa o setor das concreteiras no Brasil, as principais empresas concreteiras. E, para dar uma noção de os demais países, hoje, o setor de concreto responde por 20% aproximadamente da distribuição do cimento no Brasil. Esse número é extremamente baixo se comparado com outros países desenvolvidos. Na Alemanha, 80% da fabricação do cimento escoa pelas concreteiras. Nos Estados Unidos, 75% da fabricação de cimento vai escoar pelas concreteiras, e no Brasil apenas 20%. Isso mostra um número interessante, que a construção civil no Brasil é muito pouco industrializada. Há muito ainda empirismo na fabricação das residências, né? E isso traz consequências ruins para o país, porque a construção informal ela é muito mais cara que uma construção industrializada. E, na medida que o país é mais industrializado, maior o consumo de concreto usado em central, concreto das concreteiras. Eu lembro que o concreto é o segundo produto mais consumido no mundo. Ele só perde para a água. Aí vejo a importância dele na construção civil e no país e no mundo, né? Por isso que nós temos a feira tipo Concrete Show, World of Concrete, Bauma, onde o concreto tem uma importância muito grande. O concreto ele é muito utilizado no mundo, né? Nós temos fábricas na China, principalmente, onde algumas fábricas, né, na China são a produção do Brasil em concreto. Enfim, então isso mostra que há pouca produtividade na construção civil. E uma das formas de você aumentar a produtividade na construção civil é com o uso do concreto dosado em central, concreto de concreteiras, né? Eu lembro que fazer concreto na obra é o trabalho mais insalubre que existe na construção civil, um dos mais insalubres. E nós pegamos essa tarefa da insalubridade da construção civil e executamos esse serviço que é muito difícil, requer uma mão de obra e é muito danoso para a saúde das pessoas. Então, a entrega do concreto pronto, além de você aumentar a produtividade, você retira esses trabalhadores que estariam sujeitos a uma contaminação muito elevada. Em alguns países do mundo, é proibido executar o concreto na obra. Em alguns países, principalmente nas estruturas, só podem ser realizados com concreto dosado em central. A Turquia, por exemplo, depois de um terremoto, proibiu-se fazer concreto em obra que seja para estruturas, né?
todo o concreto estrutural na Turquia tem que ser fornecido por concreteiro, né? Hoje você não vê nos Estados Unidos alguém fazer concreto na obra, é inconcebível isso, né? Infelizmente no Brasil ainda é realizado. Então, já que o concreto é tão importante para a construção civil e as concreteiras cumprem esse papel muito importante, como que pode aumentar a produtividade nas obras, né? Então, eu chamaria a atenção, o primeiro ponto seria o aumento da resistência do concreto. Quando eu me formei, faz muito tempo, nós utilizávamos concreto, vários concretos tinham uma resistência de 135 quilos por centímetro quadrado, especificação. Hoje nós conseguimos fazer concretos com 1.000 quilos por centímetro quadrado. 700 quilos é normal, né? Isso faz com que os pilares, eles acabam diminuindo a dimensão, aumentando a área útil dos prédios, né? Então, essa é a primeira forma que eu diria para aumentar a produtividade nas obras. Aumente a resistência do concreto. As concreteiras estão aptas a entregar concreto com maior resistência. O segundo ponto que eu chamaria a atenção é sobre o ato de vibrar o concreto, né? O concreto, até hoje, ele é vibrado para a expulsão do ar e o seu adensamento na forma. Mas hoje nós já dispomos de tecnologia onde não há necessidade de vibrar o concreto. É o chamado concreto autoadensável. Esse concreto, você eleva muito a produtividade das concretagens, eliminando assim a necessidade de vibração do concreto. E o exemplo mais claro disso é o programa que foi, inclusive, a BESC teve uma participação fundamental, e tem até hoje, que são as construções em paredes de concreto. Hoje, as obras habitacionais no Brasil, a grande maioria, são executadas em paredes de concreto com o concreto autoadensado. Um concreto que não requer adensamento, não requer vibração, ele preenche todas as formas, praticamente sem a utilização de mão de obra para vibração. Eu cito como exemplo a construtora MRV, que fez um teste há pouco tempo com concreto autoadensável, e hoje praticamente todas as obras da MRV são em concreto autoadensado. E veja, é o concreto mais sofisticado, o concreto mais caro para uma habitação popular, o que demonstra que a produtividade compensa o custo um pouco mais elevado desse concreto em comparação com o concreto tradicional. Ou seja, você paga um pouco a mais do concreto, muito pouco, porque tem hoje aditivos relativamente baratos, e consegue uma produtividade tão elevada que compensa esse custo adicional que você paga. Essas construtoras fazem um pavimento por dia na concretagem. Isso vai depender do número de formas, né? Então, você consegue, com o concreto autoadensável, uma produtividade elevadíssima nas obras. Algumas construtoras de São Paulo já estão adotando essa tecnologia de fazer todas as paredes em concreto autoadensável, que, além de tudo, você reduz a espessura da parede, com conforto térmico, permitindo que a área útil de uma habitação se torne ainda maior. E permite também, praticamente, o acabamento final, onde, em alguns casos, você apenas aplica a pintura e a habitação já está pronta para ser entregue. Então, essa é uma revolução recente que nós tivemos, muito econômica, bastante viável, né? É utilizada em habitação popular, e com isso você consegue uma altíssima produtividade, um pavimento por dia no mínimo, né? E o terceiro ponto que eu chamo a atenção é para a produtividade dos bombeamentos de concreto. No Brasil, 70% do concreto é bombeado. Utiliza-se bombas, né? Mas, infelizmente, a produtividade ainda é baixa. Uma velocidade média de entrega desse concreto é de apenas 6 metros cúbicos por hora de aplicação, uma média no Brasil. Quando a capacidade de lançamento de uma bomba é de 40 a 50 metros cúbicos por hora. Então, esse é um outro ponto onde o construtor deveria estar atento para que ele
adquirisse esse serviço levando em conta a produtividade. E numa negociação comercial, até construtora concreteira, a negociação se desse em torno da produtividade do equipamento, do fornecimento do concreto. Infelizmente, há algumas limitações para o aumento da produtividade no Brasil, fruto do trânsito nas grandes cidades, né? Infelizmente, o caminhão ele tem que ficar, às vezes, 1 hora e meia no trânsito para entregar esse concreto, o que reduz muito a produtividade. Vou passar alguns números. Nos Estados Unidos, Europa, um caminhão produz entrega 800 metros cúbicos por mês. No Brasil, esse número cai para 450, 400. Em algumas cidades, o máximo 500 metros cúbicos por mês. Ou seja, nos países desenvolvidos, você consegue uma produtividade na entrega do concreto no mínimo 50 vezes maior, o que diminui seu custo unitário. E eu finalizo lembrando que o concreto é um dos itens mais baratos do mundo. Se você comparar o concreto com 1 quilo de banana, por exemplo, 1 quilo de concreto e 1 quilo de banana, você vai verificar que o quilo da banana é 5 ou 6 vezes mais caro que o quilo do concreto. E 1 litro de concreto, 1 litro de água mineral é 10 vezes mais caro do que 1 litro de concreto. E o concreto numa obra, o nosso concreto fresco, né, de concreteira, ele representa menos que 5% do valor da venda da obra, do apartamento, por exemplo. Então, o corretor de imóveis, ele ganha mais dinheiro que a concreteira no Brasil. O concreto é muito barato. Então, não há motivos para que esse mercado não cresça no Brasil. Ele tem tudo para crescer. Infelizmente, as crises econômicas afetaram muito a construção civil e, por conseguinte, o setor de concreto, né? Se você pegar países próximos, aqui o Chile, por exemplo, a distribuição do cimento via concreteira é 50% maior. Ou seja, 30% do consumo de cimento vai pelas concreteiras. No Brasil, como eu comentei, apenas 20%. Né? Então, esses são os itens que eu chamaria atenção para o aumento da produtividade nas obras do Brasil. Muito legal, Jairo. Acho que esses elementos que você passou são fundamentais para que a gente posicione aqui algumas questões fundamentais para o mercado, porque acho que muitas coisas aqui a gente trabalha com paradigmas e preconceitos, né? Que muitas vezes vem lá do passado, a gente vê como a gente se formou faz tempo, né? A gente trabalha ainda com fatores que não são de grande conhecimento. Eu acho que isso que você trouxe tanto da questão da resistência para a produtividade, como do concreto autoadensado, assim como a questão de bombeamento, né? E das questões de trânsito, que eu acho que a gente tem que considerar em termos de pontos de distribuição e tudo, né? São questões muito fundamentais para a gente considerar. E nesse período que ainda é turbulento que a gente está passando, como é que tem sido a atuação das empresas de concretagem? Olha, sem dúvida afetou a construção civil, mas um pouco menos do que nós esperávamos. Houve uma queda de 30% no volume entregue, ou seja, a nossa produção hoje é em torno de 70% do estimado, mais em alguns estados, menos em outros, mas em termos de Brasil, 70%. Então, de certa forma, até aumentou um pouco a produtividade devido à redução no trânsito das grandes cidades. Nós tomamos, logo no início da pandemia, nós somos membros da Federação Ibero-Americana de Hormigão Pré-Mesclado, que reúne as associações de toda a América Latina, e nós adotamos alguns procedimentos que foram distribuídos aos nossos associados que minimizaram muito o risco de contaminação da Covid. Eles foram orientados a utilizar máscaras já logo no começo, né? Máscaras, cuidado com álcool gel, não transportar pessoas dentro do caminhão, no seu motorista, ou seja, tiveram uma série de cuidados, todas as empresas associadas adotaram esses cuidados, então a contaminação no nosso setor foi muito pequena. E há de se convir que o concreto, ele facilita a obra, né, a execução da obra,
E com esses itens que eu comentei, o concreto bombeado, o concreto autoadressável, etc., ele inibe a presença, a aglomeração de pessoas. Ele é um item na construção civil onde o risco é muito baixo, né? Praticamente os trabalhadores assim, performam isolados, então a contaminação foi muito baixa. Obviamente, nós estivemos sempre juntos com o Sinduscom de São Paulo, o Sinduscom de outros estados, eu cito Santa Catarina, Fortaleza, que nós estivemos trabalhando juntos, e sempre no sentido de minimizar esse efeito do coronavírus na construção civil, através da orientação que nós demos aos nossos associados. A próxima pergunta que eu queria para você, que tem uma questão que já apareceu aqui, que eu vou conectar com esse termo, né? Que dentro desse cenário, que medidas e inovações têm sido desenvolvidas, aplicadas no mercado para melhorar a produtividade da obra, né? Mas, ligado a esse ponto, né, digamos, das inovações, só surgiu uma questão aqui pedindo esclarecimento do que você explicou sobre a questão da resistência, né? Qual é a correlação entre resistência e produtividade quando você trouxe isso, né? Você trouxe que a gente consegue fazer perfis menores e tal, né? A pergunta aqui do Danilo é qual é a relação entre resistência e produtividade? Aí você também toca a questão de inovação. Ok. Um dos grandes itens das obras, para que ela tenha produtividade, é a desforma da concretagem e para que você utilize as formas para uma segunda concretagem, né? Com o aumento da resistência, você consegue desformas mais cedo, né? E com isso reaproveita a forma mais rapidamente. Esse é um ponto, né? Além disso, ele traz muitos benefícios porque você diminui a seção do pilar e vigas nas construções. Então você tem estruturas mais esbeltas, onde você consegue uma performance melhor, uma estrutura mais limpa, etc. Além disso, é muito importante salientar que, como essas estruturas com FCK mais elevado têm um consumo maior de cimento, permite um acabamento final na estrutura melhor também. E, com isso, a economia de outros produtos para compensar falhas de concretagem, né? Então, esses são os principais produtos, principais benefícios que a gente vê no aumento da resistência do concreto. E quantas inovações que estão sendo trazidas, além das que você colocou? Olha, a grande inovação que nós temos isso já acontece, a dosagem eletrônica, né? Hoje, a maioria das empresas associadas nossas, elas dispõem de pesagem eletrônica, ou seja, no concreto é muito importante que você diminua a interferência humana o máximo possível. Então, com essas dosagens eletrônicas, permitem já que o operador não toque durante o processo de pesagem no concreto, você tem uma maior homogeneidade. A segunda inovação que nós temos é o controle de programação do concreto, né? Hoje você tem, a maioria das empresas já desenvolveram softwares de programação, porque ocorre muito durante o dia, ocorrem cancelamentos, ocorrem reprogramações. Isso, as empresas desenvolveram softwares próprios, a grande maioria, para essa programação, e com isso você aumenta a utilização do equipamento caro, que é o caminhão betoneira. Você consegue otimizar a sua frota e aumentar a produtividade do caminhão. O terceiro ponto que eu chamaria a atenção é na questão do bombeamento do concreto também, um maior controle do bombeamento do concreto, através dessas programações do caminhão, onde você otimiza o equipamento. No fundo, a concreteira, ela pode ser comparada com uma empresa aérea, por exemplo. O caminhão parado, quer na obra, quer na concreteira, é um prejuízo enorme. Então, através de softwares, você consegue reprogramar esse concreto e otimizar o seu equipamento. Esses são os... Sem falar, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, o trabalho que nós desenvolvemos na BESC e foi mostrado no Concrete Show do ano passado, que foi o caminhão leve com a betoneira de aço inoxidável. Nós temos 3 associados, que são a Volkswagen, a MAN, né? A Aperam, que é a antiga Cesita, que fabrica aço inoxidável, e também a Convicta, que fabrica o equipamento. E um trabalho que foi desenvolvido na BESC
nós conseguimos reduzir o peso próprio do equipamento, caminhão e betoneira, em 2,4 toneladas, que é equivalente a 1 metro cúbico. Isso traz enormes benefícios. Menor consumo de óleo diesel, menor consumo de pneus, mais segurança para o motorista e para terceiros, menor solicitação dos freios. E a betoneira, que nós diminuímos a espessura através do aço inoxidável, só a redução do balão da betoneira foi de 800 quilos. Então você tem um equipamento muito mais leve sendo transportado, e essa é uma tecnologia que eu sempre chamo a atenção, made in Brasil. Desenvolvemos aqui no Brasil, dentro da BESC, com a participação dos nossos associados, e hoje tem mais de 20 betoneiras sendo testadas com o aço inoxidável. Inclusive a Peram está projetando um trabalho no Chile de exportação, para uma concreteira chilena e também para a Colômbia. Então, isso mostra que o esforço dos associados pode contribuir muito para a tecnologia no Brasil. Não, muito legal. É aquela história, a dificuldade é a mestre da gente ser criativo, né? E eu acho que esse tipo de inovação ele é fundamental e tropicalizado, como você colocou, né, Jairo? Eu acho que isso é muito importante para que a gente não precisa ficar importando grandes soluções, a gente também não precisa reinventar a roda, né? Mas é importante que a gente trabalhe com a inovação aqui dentro de casa, né? E em função desse aumento de produtividade que a gente está cada vez mais buscando da indústria de concretagem, né? Como é que você acha que os profissionais do setor têm que se preparar ou também se propor para acelerar esse tipo de processo? A gente tem que fazer alguma mudança em termos do perfil também do profissional? Olha, o que nós temos feito na BESC, todos os anos nós fazemos 2 ou 3 viagens internacionais com a diretoria da BESC para buscar as melhores soluções para a concretagem. Eu diria que o Brasil hoje ele tem um conhecimento em termos de concretagem, de empresas de serviços de concretagem, a nível mundial. Nós temos os nossos associados, nós temos empresas que atuam no exterior, temos 2 empresas associadas com atuações na América Latina e Estados Unidos, que é Supermix e Polymix, né? Nós temos empresas inovadoras, como as empresas do Sul, que foram as primeiras a utilizar a central misturadora dentro da betoneira, porque no concreto tem 2 tipos fundamentais de forma de elaborar o concreto. Na Europa, eles utilizam as centrais misturadoras. E nos Estados Unidos, eles utilizam as centrais dosadoras com a mistura no próprio caminhão. Não tenho qual é melhor, são sistemas diferentes. No Brasil, nós utilizamos mais o sistema americano, que é misturar no próprio caminhão. Mas nós temos associados que trouxeram essa tecnologia da Europa e hoje estão operando também, que é o caso da Concresul, um associado nosso, que tem a central misturadora mais moderna da América Latina. Então, o Brasil, nesses termos, está muito bem posicionado. Na BESC também, nós desenvolvemos vários cursos para as empresas, né, in-house, onde nós tratamos de temas econômicos, temas de economia financeira. Nós criamos cursos de atualização para esses profissionais. Então, é dessa forma que nós estamos atuando. Não, excelente, excelente. E, já na sua opinião da associação e dos associados, né, como é que você acha que tem que ser a cooperação entre o público e o privado para que a gente também acelere ainda mais esse processo de produtividade? Ok, eu vou entrar num outro tema agora, que é o nosso grande projeto desse ano. Infelizmente, não chegou a ser interrompido, mas puxaram um pouco o freio do projeto. É isso aí. Mas nós estamos desenvolvendo, com o apoio da BCP, do IBTS, do IBRACON, da ABNT, da FIP, e a nossa grande aposta desse ano são os pavimentos urbanos de concreto. Nós queremos, junto com as associações que são nossas parceiras nesse projeto, que estão junto conosco fazendo esse grande projeto, mudar o perfil do Brasil, passar de concreto, de pavimentação em asfalto,
para pavimentação em concreto. Hoje a Argentina faz 60% dos seus pavimentos em concreto. O Chile faz 50%. E o Brasil é praticamente zero. Eu digo concretos em urbano, de pavimentação urbana. Então nós estamos fazendo um grande projeto que vai ser lançado, eu espero, no começo do mês que vem. Nós estamos apenas aguardando a última aprovação de um parceiro nosso muito importante. E já foram contactados profissionais de altíssimo gabarito, os melhores do Brasil, para elaborar esse projeto. E nós esperamos fazer uma divulgação enorme em seguida da elaboração desse projeto para que mude o perfil no Brasil. A gente passe a ter pavimentação em concreto e não pavimentação em asfalto. A grande despesa dos municípios hoje é em reparação, não é em novas construções. Nós precisamos mudar esse perfil. Na Argentina, nós andamos em pavimentos de concreto que tinham 80 anos. Você vai perguntar, mas estavam perfeitos? Não, mas estavam transitáveis. Eu garanto que está em melhor condição do que um pavimento em asfalto depois de uma chuva aqui no Brasil. Então, esse conceito precisa ser mudado. E esse é o trabalho que nós vamos realizar dentro da BESC com os nossos parceiros que eu citei. Jairo, isso eu acho que é um ponto super importante. Porque quando a gente sai de casa, né, a gente, digamos, os custos que existem em termos de manutenção do automóvel, em termos, digamos, de perigo de acidentes, saúde, são todas questões que a gente pouco leva em consideração em termos da manutenção da cobertura que a gente hoje tem nas nossas cidades, né? E essa questão da reparação está muito associado àquilo que você colocou lá no começo, que é, digamos, a questão de quando a gente busca mais produtividade, a gente estava olhando o custo total da obra em si, o total cost of ownership, né? E isso, muitas vezes, a gente se gastar um pouquinho mais, mas que você vai economizar depois nos processos de manutenção, reparação, e também olhando esses custos indiretos, né, é fundamental. Então, esse tipo de coisa é uma situação de planejamento estratégico que a gente tem que considerar muito fortemente, e eu percebo também que o poder público, principalmente federal, já está observando isso de uma forma um pouco mais, agora mais presente, agora precisamos trazer para os municípios, né? Agora, Hermano, eu queria reparar a sua observação. Você, assim como eu e muitos outros, né, cometemos um engano, porque hoje em dia o custo inicial do pavimento em concreto já é mais barato do que o pavimento em asfalto, em muitos casos. Então, veja, sempre houve essa mítica de que não, o asfalto é mais baixo inicialmente, por isso que é feito. Mas, hoje em dia, nós já temos uma situação onde o concreto é mais barato inicialmente. E o concreto tem uma vida útil de pelo menos 30 anos, e muitos, contra 10 anos do asfalto, né? Então, eu diria que hoje o custo inicial e o custo final do concreto já é mais barato. Ainda mais importante que você colocou agora, né? E é verdade, é um paradigma que a gente tem que, mais um para quebrar, né? Outra pergunta que veio aqui já da turma, né? O Manuel Martins pergunta o seguinte: por que a utilização do CAA ainda está muito incipiente? Eu não sei exatamente o que é o CAA. O concreto alta densada. Tá. Concreto alta densada. Manuel, vários motivos. Eu diria o primeiro, desconhecimento. Esse é o grande motivo, né? Sempre o construtor acredita que o autoadensável vai ter um custo muito maior do que o concreto tradicional. E o que é errado. Porque hoje os aditivos, nós temos entre os nossos associados as 3 maiores empresas de aditivos, eu diria, no mundo, que é MC Bauchimie, uma empresa sediada na Alemanha. Nós temos a GCPAT, a antiga Grace, nossa associada também, e temos a Master Builders, né? Essas 3 empresas fornecem hoje aditivos para concreto autoadensável extremamente barato. Extremamente barato. Quer dizer, o concreto autoadensável, ele, eu diria assim, quem começa a usar não muda mais de concreto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ainda da pouca industrialização da construção civil. As formas
quando você utiliza o concreto autoadensável, elas têm que ser mais estanques e têm que ser mais robustas. Por quê? O concreto exerce uma pressão, o autoadensável, muito maior na forma do que o concreto tradicional. Então, você tem que ter um cuidado muito maior na execução prévia da concretagem, né? Principalmente no escoramento das formas. E esses itens que eu comentei, eu acredito que sejam o que limitam a utilização do concreto autoadensável. Só para dar um exemplo, nós visitamos algumas obras na Alemanha e a concretagem era feita com uma pessoa, apenas o motorista e operador de bomba. Não tinha ninguém em cima da laje. Ele subia com o caminhão, descarregava o concreto, fechava seu caminhão e voltava para a central. Aqui uma concretagem desse tipo utilizaria 10 pessoas para fazer a concretagem, né? Isso mostra a diferença de produtividade. O que é a produtividade? É você fazer mais com menos, aproveitando a sua mão de obra ou o capital, que no caso é o equipamento, né? Quanto mais você utiliza corretamente o capital, maior a sua produtividade. E quanto a menor quantidade de mão de obra para executar o mesmo trabalho, maior a sua produtividade. E, Jário, completando a pergunta do Manuel Martins, ele ainda questiona como estão as experiências das concreteiras na utilização de sílica líquida. Olha, algumas concreteiras utilizam a sílica líquida. Veja, hoje, antigamente o concreto era brita, cimento, areia e água, né? Concreto, não é mais. Praticamente todos os concretos são feitos com aditivos, quer aditivos sólidos, aditivos líquidos ou sílica. Em muitos locais eu tenho conhecimento que existe a relação álcali agregado, que é uma reação da brita com o cimento, que dá expansão e fissuras na peça. Isso pode ser combatido através da utilização de sílica. Então, não são todas as concreteiras que usam sílica, mas em algumas regiões elas usam por questões, inclusive, de segurança futura das obras. Perfeito. É um bom ponto a questão da segurança. Outra questão, Jário, que o Marcondes está perguntando aqui, se existe alguma parceria com empresas que utilizam o concreto PBC? O que é o concreto PBC? Eu não sei, ele escreveu aqui concreto PBC, né? Bom, Marcondes, depois manda uma explicação para a gente que a gente refaz a pergunta, tá? Aí o Marco Manzioni também está questionando aqui o seguinte, Jário, qual a diferença de consumo de cimento entre a central misturadora e a central dosadora? Porque esses dois aplicações da Europa e Estados Unidos, como é que a gente avalia isso? Boa, Marco. Eu queria cumprimentá-lo e falar que eu já fiz essa pergunta para ele muitas vezes e ele não me respondeu. Porque ele é um fornecedor das centrais dosadoras. Eu diria o seguinte, até hoje, com a minha experiência, eu não cheguei a essa conclusão. Tanto que, nos Estados Unidos, eles usam a mistura no caminhão. Na Europa, eles usam a mistura na central. E eu não vi até hoje nenhum estudo consistente que desse favorável à central misturadora em detrimento do caminhão betoneira. O que acontece? Aqui no Brasil, nós temos que levar em conta que o custo da eletricidade e o custo de manutenção da central misturadora na concreteira são custos elevados. Por outro lado, a mistura no caminhão, você tem um custo um pouco mais controlado do que a central misturadora. Intuitivamente, nós achamos que a central misturadora homogeneiza melhor o concreto. Eu acho que todo mundo aceita esse argumento. Mas eu tenho dúvida se essa homogeneização é suficiente de forma a compensar uma redução grande do consumo de cimento. Eu gostaria de ver esse estudo e peço ao Marco aí, se ele quiser, eu já fiz esse convite a ele e já fiz esse desafio. Se ele quiser, nós fazemos juntos. É isso aí, olha. Então, a pauta para a gente bater um outro papo aqui nos assuntos concretos, né? Convidamos o Marco junto com você aqui e a gente bate um papo sobre isso. Estou à disposição, estou à disposição.
Jairo, uma outra questão que apareceu aqui, é mais realmente em termos de expectativas para 2021, olhando um pouco para frente, passado esse período que a gente está vivendo aqui, a gente sabe da retomada, o que as empresas e os profissionais do mundo da concretagem podem esperar de 2021? Olha, eu diria o seguinte, todos não sentiram tanto o efeito dessa pandemia, pelos motivos que eu coloquei, estão trabalhando a 70%. Nós vimos de uma situação, uma aceleração na economia, principalmente na construção civil, muito forte. A nossa previsão era que faltaria equipamento no Brasil, à chegada do final do ano. O nosso associado MAN, Volkswagen, só dentro da BESC ele vendeu mais de 50 caminhões. Dentro da associação ali, nas nossas reuniões, né? E a demora já estava em 4, 5 meses para entregar os caminhões betoneiros. Então, nós vimos muito acelerado. Reduziu-se para 70% da nossa previsão, porém, os contratos novos, as obras novas, ainda é algo desconhecido para nós. Eu tenho conversado muito com o Sinduscon, há muitos lançamentos na cidade de São Paulo, porém, os estandes estão fechados, estão reabrindo agora. Então, nós não sabemos ainda, eu acho que ninguém tem essa resposta, qual vai ser a reação da economia no futuro próximo. Futuro próximo, eu digo daqui 3, 4 meses, né? Porque ainda nós não sabemos bem o que vai acontecer. Nós estávamos muito otimistas com o setor, mas eu diria que nós temos um pouco de cautela. Eu vi na live que o Paulo Camilo fez, aqui, comentando que também o consumo de cimento não caiu quanto esperado, ao contrário, em muitos locais ele até aumentou, o consumo em saco, né, de cimento, para reformas e tudo, mas a nossa expectativa era muito maior do que está ocorrendo hoje. Efetivamente, a gente estava no processo de retomada, né, aí tivemos essa pisada no freio, né, a análise geral, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, entrevistamos aqui do Secov, o vice-presidente, mas entrevistamos também uma pessoa do Sinduscon lá de Santa Catarina, né? E a média se fala de uma certa redução de 2%, né? Como a queda geral que se viu no mercado. Agora, alguns setores, a gente teve essa live com o pessoal dos CEOs de empresas de concreto, né? Que Norte e Nordeste teve um crescimento, né? Então, também tem essas questões de distorção regional, né? E você falou aqui, Jairo, da questão da ABESC, né? E uma pergunta que sempre surge para a gente, né, é a questão de como que a associação em si, ela auxilia os seus associados, o mercado, e como que as pessoas e as empresas podem ter acesso à ABESC para se associar, ou também para as ações que a ABESC tem feito. Como é que você pode, o que você pode falar da ABESC para a gente aqui? Bom, a ABESC, em primeiro lugar, ela participa de todas as normas técnicas pertinentes ao concreto. Então, toda norma que diz respeito ao concreto, ela participa. Eu participo, nós temos um consultor técnico, que é o Luiz Borim, que participa também em nome da ABESC. Participamos junto com o Sinduscon, com todo o setor, normas aditivos, etc. Esse é um ponto. O segundo ponto, que auxilia nosso associado, nós temos na ABESC 2 categorias de associados. São as empresas concreteiras e as empresas que fornecem serviços para as concreteiras ou equipamentos, etc. Então, nas nossas reuniões, a parte da manhã é reservada para essas empresas que fornecem para as concreteiras. Que nós temos vários exemplos aqui, como as principais empresas de aditivos, a MAN é nossa associada, a Convicta, a Peran, a Putzmeister é a nossa associada também. Então, na parte da manhã, nós fazemos uma apresentação. Essas empresas são internacionais e elas apresentam o que está de melhor em termos de tecnologia. O que existe a tecnologia mais moderna são apresentados para os nossos associados, através também desses associados que são fornecedores de serviços, né? Então, eles têm acesso às informações, eles sabem quais são os aditivos top de linha que estão surgindo no mercado, quais são os equipamentos que estão surgindo, quais são as bombas mais modernas que a Putzmeister está produzindo no exterior. Então, nós achamos que essa é uma forma de interagir, né? E o terceiro ponto que eu cito, sempre são convidados
economistas, pessoal de banco, de leasing, pessoas fora do setor para fazer uma apresentação para os associados da BESC, né? Além disso, a BESC defende os interesses do setor junto a órgãos públicos, por exemplo. Há 2 semanas atrás eu tive uma entrevista com o ministro dos Transportes, onde tive a oportunidade de discutir problemas do setor. Nós discutimos com Denatran, com Sinduscom, com DSV, CET hoje, né? Temas. Então, nós defendemos os interesses do setor. E também, além disso, nós fazemos programações internacionais e nacionais. Por exemplo, nós já visitamos a fábrica da Volkswagen, vimos como funciona o sistema dele de produção. Nós fazemos viagens internacionais para o World of Concrete, Bauma, visitamos as fábricas de aditivos no exterior. Recentemente, nós estivemos na França, em Paris, no Sindicato de Bombeamento de Concreto, vimos como eles operam, como eles trabalham, equipamentos de segurança que hoje não existem no Brasil, eles estão utilizando lá, nós já trouxemos aqui para os nossos associados. Empresas de aditivos estão trazendo soluções para o bombeamento de concreto que eles utilizam no exterior e não tem no Brasil. Então, quem participa da BESC tem a oportunidade de estar de tudo que é moderno em tecnologia. Além disso, a BESC faz parte da FIP, que é a Federação Ibero-Americana de Hormigão Pré-Mesclado, que reúne associações que vão do México até o Uruguai, onde constantemente nós temos participação, apresentamos trabalhos, recolhemos informações, eles nos auxiliam em tudo que nós precisamos, né? E são novidades que nós trazemos também para o associado. Por exemplo, o tema de pavimento urbano de concreto, nós tivemos até a oportunidade de apresentar no Concrete Show palestrantes internacionais. Nós trouxemos do México, do Chile, da Colômbia, da Argentina, para mostrar para os participantes o que está acontecendo no mundo em termos de pavimento de concreto. Então, todas essas novas tecnologias, essas novas inovações, a BESC traz e oferece não só para o seu associado, como para o público em geral. O nosso objetivo é divulgar o concreto para o dado central. Eu não discuto preço, não discuto volume de mercado, nada disso. Quer dizer, nosso objetivo é incrementar o tamanho da pizza, para que todos participem de uma forma melhor em benefício do setor e da engenharia no Brasil. Não, perfeito. E eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que digamos, a associação ela cumpre apenas um trabalho institucional. Mas essa questão de que você fala da investimento em inovação, de treinamento, de formação de novos conceitos, né, é fundamental para que a gente traga para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que realmente é muito importante para o mercado como um todo, né? O Tavares aqui fez uma pergunta que a gente já pontuou sobre a questão dos pavimentos urbanos, né? O que você acha que é necessário? Nós temos que falar com as autoridades, a gente tem que fazer digamos, um pouco mais de trabalho, um roadshow de experimentação, para que a gente realmente derrube, então vou usar o termo que eles usam, a preferência que hoje existe pelos pavimentos asfálticos. O que você acha que precisa ser feito? Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, nós precisamos ter, é o que nós estamos propondo a fazer, práticas recomendadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse trabalho já foi contratado, onde eu coloquei os parceiros que vão nos ajudar a elaborar esse contrato. Por quê? Uma prefeitura ela não pode licitar uma obra em pavimento de concreto se não tiver uma normalização. E não existe norma no Brasil. Então, essas práticas recomendadas da ABNT vai permitir que o setor público possa fazer uma licitação especificando o concreto a partir dessas práticas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós queremos fazer palestras de formação de projetistas de pavimento de concreto. Faz parte também do nosso projeto. Ou seja, nós vamos abrir um canal no YouTube e também um site onde vai ter todas as informações disponíveis para download gratuito sobre pavimentação urbana. Esse é um ponto importante. Então, primeiro, ter a normalização. Segundo, ter o projetista, ele tem que dimensionar. Terceiro, a formação do executor do concreto. Nós estamos pensando nisso também, em formar executores
e até cooperativas. Nós vamos fazer uma experiência em Belo Horizonte, que nós estamos programando, vai ser FIP, a BESC e a BCP, com a participação de associados da BESC e associados da BCP. Nós vamos fazer pavimentos urbanos na periferia de Belo Horizonte, onde o projeto prevê montar cooperativas. Ao invés de você ter uma grande empreiteira executando todo esse tipo de serviço, você pega a comunidade local e executa o pavimento urbano de concreto. Esses pavimentos é dimensão simples, fácil execução, nós vamos treinar essas pessoas, uma espessura de 15 centímetros, 15 a 18 centímetros, dependendo do tráfego, e com isso você consegue multiplicar os órgãos. E dando treinamento e também os cuidados, né? Orientando os cuidados que tem que ter em sua execução para que ele não sofra quebras, etc., durante o processo de execução. Excelente. Esse é o projeto do computador. É muito importante, e já até antecipando um pouco aqui, que no início de julho nós vamos ter aqui no nosso canal, junto com a BESC, né, um webinar focado em pavimento urbano de concreto. Né? Então, um tema realmente muito importante e de muita relevância para essa minha próxima pergunta, que é, a gente tem falado muito sobre cidades inteligentes. O governo federal ele estabeleceu 4 prioridades fundamentais em termos do avanço da tecnologia, em termos digamos, em benefício do cidadão. Então ele definiu as questões para o agronegócio, as questões para a indústria, as questões associadas à saúde, e o 4º ponto foi cidades inteligentes. Então o Ministério do Desenvolvimento Urbano, junto com o Ministério agora das Comunicações, junto com o Ministério da Infraestrutura, tem debatido muito isso. Como é que você enxerga a participação em termos de projeto, dos projetistas que você citou, dos pavimentos urbanos, para que a gente possa fazer cidades inteligentes, que vão demandar cabos de energia enterrados, sistemas de fibra ótica distribuídos pela cidade? Como é que você enxerga isso nesse planejamento urbano das cidades do futuro? Então, isso é muito interessante. E nesse particular, o concreto tem um papel fundamental. Eu vou citar o caso do México, que foi um país que nós visitamos, e inclusive nós trouxemos para o Concrete Show do ano passado um palestrante do México que trabalhou nesses projetos que eu vou citar. Veja como o concreto permite uma série de soluções inteligentes. Cidade do México, catedral, a principal catedral da Cidade do México, que é Guadalupe, né, no centro da Cidade do México, o entorno dela nós verificamos que é feito de paralelepípedo negro, e nos chamou a atenção. Falei, puxa, mas está tão bem conservado. Quando nós fomos verificar, era de concreto. Eles refizeram toda a catedral, o entorno da catedral, em concreto, igual da época original, tá certo? E mantiveram toda a arquitetura colonial da época, que é muito bonita, né? Então, essa foi uma das soluções. Além disso, hoje as ciclovias todas são feitas de concretos coloridos, né? E é o que dá o melhor resultado. Nós temos aqui o exemplo da cidade de São Paulo. Verifique que as ciclovias que foram executadas em concretos coloridos estão lá até hoje. Perfeito estado. As que foram pintadas na beira do asfalto não existem mais, estão refazendo. Ou seja, calçadas na Avenida Paulista, por exemplo. Tem mais de, se não me engano, 16 ou 17 anos. Estão em perfeito estado. Veja quanto a prefeitura economizou em reparos de calçadas, né? A BESC participou junto com o IBTS e com a BCP no projeto de refazer o centro da cidade de São Paulo em concreto. Então, o concreto permite que você faça a melhor solução possível, a solução mais econômica e com a menor manutenção. Então, e mais um ponto que eu achei muito interessante, nos centros históricos, na Cidade do México, eles elevaram a via do pavimento para os automóveis no mesmo nível dos pedestres. Colocaram algumas bolas de ferro para evitar o contato. Isso diminuiu a velocidade média dos automóveis, né, em respeito aos pedestres, e houve uma maior interação naqueles locais. Não ficou separado o automóvel do lado, o pedestre do outro, e houve um respeito muito maior através dos pavimentos de concreto. Então, e hoje você pode fazer uma série de soluções, concretos impermeáveis, né? O grande problema que nós estamos, inclusive, estudando,
hoje você tem a questão das chuvas, a cidade toda impermeabilizada, e o concreto permite que você faça um concreto impermeável e absorva essa água para reutilização. Então, o concreto tem inúmeras vantagens sobre o asfalto, inúmeras, né? Não existe aquaplanagem, melhor reflexão da luz, você não precisa de tanta iluminação, as ilhas de calor são diminuídas com o pavimento de concreto, muito, tem vários estudos que mostram isso, economia de combustível, melhor frenagem dos automóveis, ou seja, é uma pena que o Brasil ficou por tanto tempo atrasado nessa tecnologia que hoje nós estamos querendo trazer de volta para o país. Não, e precisamos. A Cidade do México é uma cidade que eu já estive muitas vezes em função das minhas atividades junto com a Claro, né, com a América Móvel, né, e uma das coisas que o pessoal me falava lá era o problema do terreno instável, né, e também o concreto ajudava nisso, dada a estabilidade do terreno da Cidade do México. Né. Jairo, nós estamos caminhando aqui para o nosso final, papo bom é esse, vai rápido, né? Então, uma pena, né? Gostaria que você, digamos assim, já agradecendo muito a você aqui, queria que você passasse uma última mensagem aqui para a nossa audiência, né? E espero logo a gente retomar nossa outra conversa sobre pavimentos de concreto. Por favor, Jairo. Tá, ok. Eu agradeço a oportunidade, irmão. E eu gostaria de colocar à disposição a BESC, para quem tiver interesse, é só entrar no nosso site, entrar em contato. Nós temos vários materiais para download gratuito, vários filmes disponíveis, etc. Né? E dizer que nós estamos juntos com vocês na Concrete Show, no próximo Concrete Show. Né? Vamos trazer várias novidades. Inclusive, nós já trouxemos uma, né, que foi apresentada na live aqui, que foi o resfriamento do hidrogênio líquido, lançamento está sendo lançado nos Estados Unidos e no Brasil, e nós queremos incentivar o uso do pavimento urbano de concreto no próximo Concrete Show. A BESC está focada nesse segmento e nós gostaríamos, com o apoio de vocês, fazer um grande trabalho. Vamos, sem dúvida. Obrigado, Jairo. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu já agradeço aqui a todos, realmente esperando contar com vocês no nosso próximo evento, que vai ser amanhã. Amanhã nós temos um webinar. Nós estamos fazendo algumas coisas cross aqui dentro da Concrete Show junto com a FutureCon. Nós vamos falar sobre tecnologia no canteiro de obra. A gente vai estar com a MRV, que foi citada aqui, com a Camargo Correia, com a Âmbar e com a Singer, né, para a gente falar justamente de novidades tecnológicas para o canteiro de obra. E no dia 24, né, a gente vai ter uma live com o Aru Ishikawa, do Sinduscon de São Paulo, para falar sobre capacitação e qualificação dos trabalhadores da construção civil. Então, aguardo a todos. Muito obrigado pela participação, pela audiência, obrigado pelas perguntas que foram encaminhadas e nos vemos na próxima. Até, boa noite a todos e obrigado. Obrigado, Jairo, obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.